Agradeço o convite aqui do Focus Fashion Summit para aqui falar com vocês sobre um assunto que eu gosto tanto, que é justamente a questão de branding. E um dos pontos aqui da minha fala é justamente a gente poder simplificar ou discutir, na verdade, o branding de uma forma como ele deveria ser discutido. Então, dentro da realidade dos consumidores e da forma como nós, na verdade, conseguimos justamente criar lembranças. Então, dentro dessa discussão nossa aqui, a minha ideia é passar um pouquinho pelos processos formadores do branding, como que o branding é criado e, finalmente, como que ele impacta as pessoas. E aí tem muita mistificação, assim, no mundo do branding, né? Assim, o branding, assim como tantas outras áreas, acabou sendo pego aí por um conjunto de pessoas que estão sempre nas redes sociais, com muitos seguidores e tal, mas que nem sempre conseguiram, de fato, entender corretamente o branding. E aí, vira e mexe, eu vejo alguns desses vídeos por aí, e eu vejo a dificuldade que as pessoas têm de explicar branding. Então eu queria começar aqui com vocês justamente explicando de um jeito bastante simples e real o que é branding, tá? Antes de começar, deixa eu só passar um pouquinho da minha formação aqui, ou dos meus trabalhos. Então, como já apresentaram aqui, né, eu tenho uma carreira que ela vem tanto lado profissional quanto acadêmico. Eu fui executivo de marketing de empresas como Unilever, Balduco, Parmalat, Whirlpool durante uma fase da minha carreira. Mas nos últimos 10 anos, aí, praticamente, eu trabalho com consultoria. Essas são algumas marcas aí do qual eu sou consultor. Também sou professor de algumas instituições de ensino, como as que estão colocadas ali, né, a própria SPM, a FIA, o IBMEC, a GV, a PUC. Então, acabo rodando um pouco nas faculdades. E tenho algumas publicações, né? Então, aqui tem 3 dos livros que eu tenho no mercado. Esse Branding, Como Fazer na Prática, está na sua 2ª edição. Então, felizmente, é um livro que tem sido bastante adotado por faculdades, por profissionais, inclusive, que querem aplicar a marca no dia a dia. E tem esse livro, Marketing Issue Age, que é um livro mais recente, que fala justamente de marketing humanizado. E isso, na verdade, sim, é um prazer muito grande ter esse livro aqui no Brasil, onde eu pude, na verdade, ser coautor do Philip Kotler, que é o principal, né, autor, assim, ou referência mundial em marketing, tá? Então, para a gente começar aqui, o que é branding, tá? Então, o branding é o seguinte: temos 2 figuras aqui de 2 senhores. Um deles está vestido como o Papai Noel, o outro não. Quando uma pessoa se veste de Papai Noel e ele senta numa cadeira do shopping, eu levo o meu filho lá para sentar no colo dele, pegar uma bala dele e pedir presente para ele. Forma até fila. Se o segundo senhor, que não está vestido de Papai Noel, chegar perto do meu filho, eu chamo a polícia. O que acontece? Qual a diferença entre um e outro? O conjunto de lembranças que nós temos associados a cada um deles. O Papai Noel, desde pequeno, a gente acompanha ele, olha ele, entende o que ele significa. Portanto, ele traz lembranças para a gente. A gente reconhece a figura dele. A gente gosta da figura dele. Já o outro senhor, ele pode ser bom, pode ser uma boa pessoa, provavelmente ele é, inclusive, tá? Mas, como eu não o conheço, eu tenho medo. Então, é uma característica natural das pessoas terem medo do desconhecido. E aí, tudo aquilo que eu não conheço, eu me afasto. E esse, basicamente, é o processo inicial da construção de marca. Aquilo que eu não conheço, eu me afasto. Aquilo que eu conheço, eu acabo criando algum tipo de relação que justamente faz com que eu possa me aproximar. Funciona para o Papai Noel, funciona para refrigerante. Se eu for numa gôndola de refrigerante e ver lá um refrigerante desconhecido e a Coca-Cola, não importa o quanto bom aquele refrigerante pode ser, eu já tenho um conjunto de lembranças com a Coca-Cola que me leva até ela, tá? A mesma coisa para qualquer tipo de marca aqui do mundo fashion, não é? Então, se eu chegar numa loja e essa marca for conhecida, naturalmente eu tenho maior facilidade de eu me encantar por ela, de eu entender ela, de eu querer conhecer mais dela e de eventualmente eu comprá-la. Se a marca é desconhecida, é um pouco mais difícil. Ainda mais hoje, né, quando a gente sempre trabalha muito com vendas online e compras online, e coisas que a gente não conhece, sites desconhecidos e links que podem ser clicados e levar fraude, isso ficou ainda mais presente.
Então, hoje, a gente acaba confiando naquilo que a gente conhece, como a gente, na verdade, sempre fez. Então, tem muita gente que tem uma dificuldade grande justamente de definir um pouco do que é marca e tal, mas marca é isso, tá? Marca é uma lembrança na cabeça das pessoas. E aqui é uma frase de dois consultores americanos, na verdade, que meio que cunharam o que é o que a gente conhece hoje como posicionamento de marca, tá? Então, essa é sempre a perspectiva que a gente tem que ter quando a gente tem que entender de marca. Ela é uma lembrança. E ela é uma lembrança individual. O que significa uma lembrança individual? Que por mais que a marca faça certos esforços para ser conhecida, grande parte da lembrança da marca tem a ver com a maneira como eu utilizo a marca, eu como consumidor, não é? Como eu utilizo a marca e como eu me envolvo com a marca. Então vamos supor que eu compre uma roupa de uma marca que eu goste. Aí com essa roupa eu vou numa festa. E nessa festa eu conheço uma pessoa pelo qual eu me apaixono. E aí essa pessoa continua comigo, ela vira minha namorada, ela vira minha esposa. O que vai acabar acontecendo? Eventualmente a minha lembrança com aquela marca está ligada ao dia em que eu conheci a minha esposa. E isso vai trazer para mim um enorme peso emocional. Aqui eu coloquei uma lembrança do McDonald's porque é uma lembrança individual minha mesmo, tá? Eu sou originalmente de uma cidade interior de São Paulo, chamada Piracicaba, que quando eu era criança pequena lá em Piracicaba não tinha McDonald's. Mas a gente sabia que existia McDonald's porque os sinais da televisão de Campinas vazavam lá para Piracicaba, então a gente tinha propagandas do McDonald's sem ter acesso ao McDonald's. E a gente ia, então, para comer McDonald's, para Campinas. E lá em Campinas a gente fazia uma coisa que era meio que um ritual familiar. Ao invés de chegar lá no shopping e sentar no restaurante do McDonald's para comer no restaurante, a gente passava no drive-thru, comprava no drive-thru, parava no estacionamento e comíamos, né, dentro do carro, porque era muito mais divertido do que, né, comer no restaurante do McDonald's. E esse, eu não sei se isso acontece com vocês e tal, mas esse era o único momento que meu pai deixava a gente comer no carro. Hoje em dia não, né? Hoje em dia, sei lá, o meu carro, por exemplo, é um enorme conjunto de farelos que meus filhos comem lá direto. Mas no passado eu não podia comer no carro. Só podia comer quando a gente ia no McDonald's. Então veja, essa não é uma lembrança que o McDonald's colocou para mim. É uma lembrança que eu criei com ele. Então isso é uma coisa importante também, que muitas vezes a gente não percebe dentro da relação de marcas. Que parte da lembrança de marca é justamente criada pelas pessoas, conforme elas vão utilizando o produto. Então, parte do trabalho de marca é fomentar o uso do produto do jeito certo, para que as pessoas passem a criar as associações corretas. Então, quando eu falo de McDonald's para vocês, a gente vai entender que ele é também uma lembrança coletiva. Porque se a gente falar aqui, poxa, pessoal, estou saindo da feira aqui agora, vamos lá no McDonald's, naturalmente o que vai acabar acontecendo é que todo mundo vai entender que tipo de mensagem eu quero passar. Eu sei que o McDonald's é um lugar acessível, despojado, divertido, gostoso, muito, né, razoavelmente pouco saudável, não é? E tal. Mas eu consigo entender que quando eu sou convidado para ir ao McDonald's, naturalmente o que eu ganho a partir dali é esse tipo de associação, tá? Então o que acontece? A gente se comunica socialmente através do conjunto de marcas que a gente utiliza. Então, quando a gente convida alguém para ir no McDonald's, a gente está passando uma mensagem para aquela pessoa. Uma mensagem de quem nós somos, porque se eu te convidando para ir no McDonald's, quer dizer que você gosta, eu gosto do McDonald's, e ao mesmo tempo que tipo de relação eu quero ter com aquela pessoa, né? Então, se vamos ao McDonald's, é diferente do que, sei lá, se eu for fazer um convite para ir até o Fazano ou até sei lá, um bar lá numa região legal aí de São Paulo, tá? Então, o que acaba acontecendo? Existe uma lembrança que é muito nossa, que é muito individual, e existe uma lembrança que ela é coletiva. E é claro que as marcas, naturalmente, elas vão ter que trabalhar em cima das lembranças coletivas, porque, obviamente, eu não consigo interferir nas lembranças individuais. A gente até consegue direcionar um pouquinho, não é? Então, certas marcas são feitas para serem usadas em certas situações. Se a gente reconhecer que isso é verdadeiro e ela conseguir interagir corretamente com a sociedade nesse ponto, naturalmente, ela passa a fazer parte daquele ambiente e vira, eventualmente, uma lembrança coletiva, tá? Desculpa, individual, tá? Então essa é um pouco da ideia. E marca cria valor. E aí sempre se tem essa pergunta, como que marca cria valor?
E aqui tem um exemplozinho que eu sempre utilizo, que é do Outback Steakhouse. E aí, para a gente chegar nesse exemplo aqui, a gente tem que entender que existem diferentes tipos de valores que a marca pode construir. Existem valores funcionais, existem valores emocionais, e existem valores que a gente chama de autoexpressão. Então, como é que funciona isso? Vamos tentar imaginar o lugar mais funcional que vocês eventualmente possam comer. Fora de casa, é claro, tá? Normalmente, quando eu faço essa pergunta aqui numa plenária que a gente tem interação, o pessoal fala restaurante por quilo. Porque é uma coisa muito funcional, não é? Eu vou até um lugar, eu tenho lá um buffet, eu pego o que eu quero, eu peso e pago por aquilo que eu vou comer. Ele é muito funcional, até aqui no Brasil, é meio que o nosso dia a dia quando a gente come fora de casa, tá? Mas, o que vai acontecer? Como ele é uma perspectiva funcional, o valor que a gente percebe no restaurante por quilo ele tá baseado naquilo que ele oferece funcionalmente. Então, como é que varia o preço do restaurante por quilo? Ele varia pela qualidade dos ingredientes que ele utiliza. Então, se você for num quilo, sei lá, que custe R$ 60, e vamos supor que você coma meio quilo, então você vai comer lá um prato de R$ 30, tá? Provavelmente ele é um quilo mais simples e tal, e ele vai, então, oferecer para você ali, não sei, um frango grelhado, uma carne de panela, uma carne moída, enfim, um peixe branco, né? Então, é esse tipo de comida que tem no restaurante desse. Se eu for num quilo caro, que custe o dobro, vai? Então ele vai custar mais ou menos R$ 120 o quilo e eu vou pagar R$ 60 no meu prato, tá bom? Esse restaurante de R$ 120 o quilo provavelmente vai servir o quê? Coisas funcionalmente diferentes para justificar o preço. Então ele vai servir, sei lá, em vez de peixe branco, vai servir salmão, vai servir filé mignon, vai servir bacalhau, vai servir camarão, tá? Então veja, nesse caso o preço variou baseado numa relação funcional. Mas, no entanto, nem só desse mundo funcional que vivem as marcas, tá? As marcas vivem também no mundo emocional ou de autoexpressão. Então, o que acontece com o Outback Steakhouse? A comida que mais vende Outback Steakhouse é uma comida que não está necessariamente associada a ingredientes premium, né? Eles vendem costela de porco, que não é a carne mais premium do mundo, certo? Eles colocam em cima daquilo um molho barbecue, que não se enganem, aquilo é um ketchup temperado, tá? Você vai comer isso com batata frita e cebola frita. Esse cardápio está mais associado ao restaurante que você paga R$ 30 o prato do que o restaurante que você paga R$ 60 o prato. No entanto, lá no Outback você paga mais ou menos 120 para comer lá. Olha que coisa. Ao invés de eu pagar 30, eu pago 120. Da onde que veio esse valor? É fácil perceber quando a gente fala em restaurante, né? Vem da experiência, vem do atendimento, vem da sensação de uso que eu tenho quando eu estou ali envolvido com aquele produto. Ninguém em sã consciência fala que quer comemorar aniversário no quilo. Ou tem? Tem? Algum amigo aí fala, nossa, meu aniversário, vamos no quilo hoje? É? Não é comum. O que é comum? Que as pessoas vão no Outback. Você vai almoçar no Outback, tem uma meia dúzia de aniversários por dia lá, né? Porque justamente esse é um pouco do processo dele. Então, onde está o valor? Aonde está o R$ 90 entre o 30 e o 120 que ele cobra, que oferece valor para as pessoas? Na sensação de uso do produto. E, eventualmente, nos elementos de autoexpressão. Que são o quê? Pô, quando eu vou lá e eu falo para as pessoas que eu fui no Outback, isso é uma coisa positiva. Pô, legal, você foi no Outback. Tem uma questão de ser um restaurante razoavelmente, tem um preço um pouco mais alto, né? Tem é legal ir até o Outback, não é? Então você tem um pouco esse valor. Então, quando a gente pensa em valor de marca, ele vem das lembranças e ele vem justamente ligado a uma camada de valores que a gente vai empilhando um pouquinho um em cima do outro. Claro que parte do valor do Outback vem da comida. A comida é gostosa, mas não é o principal valor dele. Em moda, isso então é muito mais profundo, porque a gente, né, raramente vai perceber que o valor de uma marca de moda que vende para consumidor está lastreado em valor funcional. A qualidade do tecido, o tipo de costura, o acabamento, ainda que a gente sabe que isso é importante, tá? Grande parte do valor colocado ali está ligado ao quê? As relações emocionais que a gente desenvolve com as marcas de moda e as relações de autoexpressão, que essas sim são muito importantes dentro do mercado de moda, porque é aquilo que a gente utiliza, tá? E esse é um pouco das funções da marca. Quando a gente utiliza a marca, ela mostra para as pessoas quem nós somos. O jeito que eu estou vestido aqui
mostra um pouco para vocês de quem talvez eu seja, ou pelo menos de quem eu quero mostrar que eu sou quando eu estou aqui em cima desse palco. Vocês, quando se arrumaram para vir aqui no Focus Fashion Summit, vocês quiseram passar para as pessoas alguma mensagem. Que você é de um jeito ou de outro jeito, e para fazer essa mensagem, você escolheu o teu outfit para estar aqui. Então essa é um pouco da perspectiva. E aí eu estou usando o quê? Os modelos de roupa, as marcas, a combinação única que eu faço quando eu me visto para mostrar para as pessoas como eu sou. Então tem essa artista aqui, norte-americana, chamada Barbara Kruger, que ela não me conhece, mas se ela me conhecesse, ela não gostaria muito de mim, porque ela faz esse tipo de afirmação como uma crítica ao mundo do consumo, tá? E eu uso, na verdade, a arte dela de uma forma literal. Eu compro, logo eu sou. Porque, na verdade, as marcas, hoje em dia, elas começaram a se envolver em outros tipos de relações da nossa sociedade que vão além da mera compra de produto. Então, quando a marca surge, lá na Revolução Industrial e tal, ela surge basicamente para identificar produto que eu vou comprar numa gôndola, tá? Mas hoje não é esse o papel dela. Hoje o papel dela é identificar as pessoas em grupos sociais. Então, como que a gente percebe que o consumo muda as pessoas? Vamos supor que eu queira me transformar num skatista. Como vocês podem perceber, eu não pareço muito um skatista. Mas eu posso tentar, não é? Então eu compro um skate. Mas comprar um skate não me faz um skatista, não é? Assim como comprar uma peça de bolsa não me faz uma pessoa fashionista. Mas o que eu posso fazer além de comprar um skate? Eu posso comprar roupa de skatista, não é? Então eu vou lá numa loja de streetwear e compro lá uma roupa completa de skatista. Me torna um skatista? Não. Mas eu posso consumir mais, não é? Aí eu vou lá e contrato um professor de skate para me ensinar a andar de skate. Eu vou, sei lá, num estúdio de tatuagem e piercing e faço um conjunto de tatuagens e piercings alusivas ao que é, na verdade, aquelas utilizadas por skatistas. Porque esses símbolos eu consigo identificar e reproduzir. Aí eu vou e vou no cabeleireiro, não é? Corto o meu cabelo de acordo com o que é, do jeito que é cortado o cabelo de um skatista. E finalmente eu posso até contratar um assessor cultural para me explicar o que é o skate, a ideia do skate, o que é ser da tribo do skate, as gírias do skate. E aí chega um momento que eu estou tão envolvido nesse mundo do skate que as pessoas passam a me reconhecer como um skatista. E eu também me passo a me reconhecer como um skatista. Então, se eu compro, logo eu sou. A única coisa é que não é um simples consumo fútil que eu vou no shopping, compro um negócio e me transformo. Não. Precisa ter, né? Precisa ter envolvimento, precisa se envolver com o negócio, tá? Vocês viram aqui, eu trabalho muito com faculdade, com educação e tal. E eu até brinco com os meus alunos que estão lá na sala de aula. Falo, o que vocês estão fazendo aqui na faculdade? Sabe o que estão fazendo na faculdade? Aprendendo contextos culturais de negócios. Aprendendo histórias, aprendendo gírias dos negócios, não é? Aí sai da faculdade tudo falando inglês, não é? Joga umas palavras de inglês no meio, fala branding, não é? E tal, certo? O que é isso? É um processo de transição ou de mobilidade social. Então, na verdade, a forma como nós se organizamos enquanto sociedade faz com que a gente possa se organizar socialmente e criar uma certa mobilidade social através do conjunto de marcas que a gente consome. Então, esse, na verdade, é o papel de marcas. E é aí que a gente, de fato, tem que fazer o nosso trabalho, especialmente em lugares tão simbólicos como é o mercado de moda. Então, esse é o ponto aqui principal. E quando eu falo que as marcas, elas estão presentes em conjunto social, inclusive em conjuntos sociais, inclusive elas ajudam na mobilidade social, o que se faz presente ali? Que a marca tem que estar na vida real. Então, para a marca, não interessa só ela estar na gôndola, ou só ela estar no seu ponto de venda, que nem essa lojinha da Havaianas que está ali. O que ela precisa é estar em grupos sociais, em momentos sociais que façam que as pessoas identifiquem aquela marca e entendam que ela pode ser uma opção viável naquele momento específico. Por isso que a gente trabalha, ou até, vocês estavam vendo uma palestra aqui mais cedo, com um negócio de marketing de influência, não é? O que é fazer marketing com influencers? Cara, é eu colocar o meu produto num contexto específico em que, de repente, ele vai poder ser percebido para ser utilizado por um grupo de uma certa maneira.
Então, quando a Jennifer Lawrence utiliza uma Havaianas no Festival de Cannes, a Havaianas está mostrando para as pessoas que ela pode ser usada num tapete vermelho ou estar no pé de uma estrela de Hollywood durante um processo de premiação lá em Cannes. Ela se colocou nesse ambiente. E, portanto, eventualmente, algumas pessoas passam a utilizá-la nesse ambiente, como a Jennifer Lawrence utilizou, né? Mesma coisa a Coca-Cola. A Coca-Cola só tem o valor que tem porque ela está lá, com o público, junto lá no palco Coca-Cola no Rock in Rio. Então é ali que ela consegue criar, na verdade, esse valor de marca dela, tá? Então, olha só, a gente passou um pouco da marca sendo lembrança, de como que a marca se envolve na nossa vida, do ponto de vista de mostrar para as pessoas quem nós somos, e agora a gente entende, então, que as marcas têm que estar onde? Lá nos grupos sociais. E aí, como que a gente faz isso na prática, né? A gente basicamente trabalha um processo de organizar as experiências. Olha porque que quando eu falo para vocês, vamos no McDonald's, vocês pensam num lugar divertido, informal, gostoso, acessível. Porque o tempo todo o McDonald's está comunicando para a gente de uma forma organizada justamente essas coisas. Quando ele muda de nome, em vez de chamar McDonald's, ele passa a chamar Mac, ele aproxima, ele se envolve, né? Ele mostra que ele é informal. Quando ele coloca lá o barato do dia, lá, o Mac, não sei do que, tal, por R$13,90, ele mostra que ele é acessível. Quando ele bota lá uma brincadeirazinha lá com o Sunday Junior ali e tal, não sei o que, ele mostra que ele é irreverente, que ele é divertido, que ele é informal. Então essa é a forma que o McDonald's vai construindo um pouco essa sua lembrança. Então olha só, a marca, ela é uma lembrança na cabeça de um consumidor. E essa lembrança ela é construída em função das experiências que a gente convive com a marca. Parte das experiências são fornecidas pela marca, como está aqui, parte das experiências são fornecidas por nós mesmos, quando a gente utiliza a marca em certas situações, que foi aquilo que eu contei para vocês aqui da minha historinha de comendo o McDonald's criança no drive-thru. E aqui, eu não vou estender aqui, porque senão fica muito complexo com um ambiente como esse daqui e tal. Quando a gente trabalha experiência de marca, eu coloquei só alguns exemplos, né? Preço é experiência de marca, o produto é experiência de marca, o serviço que se oferece é experiência de marca, a publicidade, os eventos que você participa é experiência de marca. Qualquer coisa, na verdade, que a marca está presente é uma experiência de marca, tá? Inclusive a opinião dos terceiros, quando outras pessoas falam ou se mostram usando aquela marca, também é uma experiência de marca. Tudo isso é coordenado por uma área que a gente, enfim, classicamente chama de marketing, tá? Hoje a gente às vezes chama de área de growth, área de customer experience, área de, enfim, tá? Tem outros nomes que de vez em quando surgem por aí. Mas essa é a ideia básica, tá? E que eu tenho uma área que coordena as experiências. Porque se as experiências forem descoordenadas, a marca não cria uma lembrança real, ela não cria uma lembrança efetiva, tá? E para eu poder criar, então, uma estratégia de marca correta, eu preciso ter uma identidade de marca bem planejada. Então, sempre que a gente discute, em muitos casos em consultoria, quais são os problemas com marcas de empresa, normalmente parte do problema, ou quase toda vez, parte do problema, ou a grande parte do problema, está no planejamento da identidade de marca. Você chega numa empresa e fala assim: legal, você tem uma marca, você está com um problema com essa marca. Mas o que você quer com essa marca? E em muitos casos as pessoas não sabem responder. O dono da marca, o diretor de marketing, ele não sabe responder o que ele quer com aquela marca. O que aquela marca deveria significar para as pessoas. Isso claramente leva a um problema em que, se eu não sei o que a marca tem que ser, como é que eu proponho experiência de marca? Eu não proponho, tá? Então, basicamente, a questão aqui é que toda marca tem que ter um planejamento, para que a gente entenda claramente o que ela tem que ser. E quando a gente entende o que ela tem que ser, fica fácil fazer experiência de marca, tá? Então, se está claro para uma marca o que ela é, o que ela quer ser, como ela tem que se conectar com as pessoas, qual é a sua essência, fica fácil o cara de marketing ou as pessoas que trabalham com marketing propor as experiências. Se ele não souber que tipo de experiência de marca ele tem que proporcionar, sabe o que ele faz? Qualquer coisa. E não porque ele é mal intencionado, é só porque ele não é direcionado. Então esse é um pouco do ponto que a gente tem que sempre trabalhar. A gente tem que entender claramente que uma marca tem que ter um objetivo claro, e esse objetivo é ligado ao planejamento de marca. Mas o planejamento de marca não vem de qualquer lugar também. Porque se o planejamento de marca não for feito conectado com o que a empresa é internamente, ou seja, o seu propósito,
a sua missão, a sua visão, os seus valores, essa marca dificilmente vai ser bem executada no dia a dia. Então eu já vi, né, especialmente com projetos mal sucedidos de consultorias de marca, não os meus, é claro, tá bom? O dos outros. A gente vai lá e olha e fala assim: ah, vocês fizeram um projeto anterior e não deu certo? Não deu. Por que que não deu certo? A gente não conseguiu implementar corretamente a marca. Aí você vai até olhar o material enfim, da outra empresa e tal, e não tem problema nenhum o material, é um bom material de marca. Agora, sabe o problema? É que ele não conecta internamente com as pessoas. Então as pessoas até acham legal aquele posicionamento, mas aquele posicionamento não é a marca, não é a empresa, não reflete a empresa. Isso é um erro da empresa, mas é um erro da consultoria anterior também, tá? Porque se você é um bom consultor, você tem que saber que a tua identidade de marca tem que estar ligada àquilo que a empresa é. Então, até no prefácio da segunda edição do livro, eu até faço uma brincadeira que eu acho que é mentira, tá? A história, mas, enfim, essa é a história que contam. Que o Michelangelo, né, quando ele fez aquela estátua do Davi, né, que tá lá na Itália e tal, o pessoal perguntou para ele como é que ele conseguiu fazer uma estátua de Davi daquele jeito, num bloco único de madeira. E ele fala que, na verdade, o Davi já estava lá. Ele só tirou o excesso. É legal demais essa história para ser de verdade, certo? Mas, enfim, é o que o pessoal conta por aí. Então, o que você faz numa questão de marca? Você faz a mesma coisa. A marca já está lá na empresa. Tá? Quem vai fazer uma consultoria de marca tem que fazer o quê? Só tem que achar a marca que está lá dentro. Tá? E muitas vezes, é claro, organizar, adequar, arrumar, para que ela passe a ser executado através de experiências de forma mais fácil. Tá? Agora, não é só extrair o elemento interno da empresa. Porque se a empresa tiver uma marca que ela adora e todo mundo gosta muito dela, mas quando ela vai vender aquilo no mercado e ninguém compra, aí também não funciona, tá? Então, como toda marca ela faz parte de um negócio, o negócio tem que dar dinheiro, é claro que ela tem que vender. Então, ela tem que ter uma conexão muito forte com quem você quer vender ou para quem você quer vender. Então, isso vem das definições de público-alvo, entendimento de concorrência, processo de segmentação, tá? Então, quando a gente fala no que é uma marca, é justamente esse balanceamento do interno com o externo, que leva, na verdade, a uma visão de marca que ela é única, porque ela representa, de fato, aquela empresa e ela se conecta adequadamente com a comunidade que está ao redor da marca. Os seus consumidores, os seus fornecedores, as pessoas que estão ali perto da marca, tá? Se você alinhar isso corretamente, as experiências de marca ficam fácil de serem realizadas. E a gente não tem mais problemas que são muito comuns no dia a dia de quem trabalha com marketing, talvez algum de vocês vivenciem isso, que é aquela dúvida do seguinte: será que eu faço essa ação? Será que eu invisto nessa campanha? Será que eu pego aqui um lugar aqui nessa feira? Essas dúvidas, normalmente, a origem delas é que a gente não tem um planejamento adequado de marca. Então a gente não sabe muito bem o que eu tenho que fazer para fazer a marca dar certo. Se o planejamento está adequado, está alinhado, está correto, naturalmente as decisões ficam muito mais simples, tá? Então, eu falo que esse, na verdade, é o efeito imediato de um planejamento de marca. Ele começa a organizar adequadamente a empresa. Opa, deixa eu ver se vai. Foi. E aí, só para a gente fechar aqui o raciocínio, o que é o processo de branding, né? Então, branding é um tal de um negócio chamado em inglês, não é bonito e tal, mas ele é todo um processo de gestão de marcas. Então, como que é o processo de gestão de marcas? Gestão é gestão, tá certo? Então, gestão de marcas é igual gestão de vendas. Gestão de vendas é como? Eu tenho um vendedor, eu dou para ele uma meta. Aí o vendedor vai lá e tenta vender. Para ele vender, eu dou para ele ferramentas, não é? Desde treinamento, sei lá, um material promocional, desconto, dou lá ferramentas. E ele vai lá no mercado vender. Aí quando ele volta, eu vou ver o quanto ele vendeu e vou comparar com a meta. Se ele bateu a meta, a gente continua fazendo as coisas como a gente tem feito, porque está dando certo por enquanto, tá? Se ele não bate a meta, alguma coisa tem que mudar. Para a marca, é mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho que ter um planejamento de marca, uma meta de marca. E essa meta de marca chama-se identidade de marca. Essa é a meta, tá? Aí eu tenho o resultado da marca. Qual que é o resultado da marca? É o faturado lá do vendedor. É a lembrança na cabeça do consumidor, que eu normalmente vou ter que extrair via pesquisa. E até tem outras formas até mais simples de você fazer extração de marca via pesquisa, tá?
mas eu vou ter que extrair essa lembrança da cabeça do consumidor. Aí eu faço o quê? Eu comparo. Se a minha marca estiver gerando a lembrança do jeito certo, eu vou continuar fazendo mais ou menos o que eu estou fazendo. Se a minha lembrança estiver diferente daquilo que eu planejei, aí eu tenho que mudar alguma coisa. O que eu vou mudar? As experiências. De repente, meu produto está errado, o lugar que eu estou vendendo não é o lugar correto, o preço que eu estou praticando não é o preço ideal. E eu vou ajustar essas ferramentas de experiências para poder ajustar a lembrança do consumidor. Então, branding, pessoal, não é nada mais além disso. O grande problema com branding é que normalmente as pessoas não têm um planejamento adequado de marca. E aí ela não consegue mensurar o resultado. Já ouviram falar por aí? Ah, não dá para medir branding. Dá sim. Se você tiver planejamento, é fácil de medir branding, tá? Ah, branding não dá resultado de curto prazo. Dá sim. Se você souber o que você quer com a marca, tem objetivo de curto, médio e longo prazo, tá? Então, fazer branding não é nada diferente do que fazer qualquer tipo de processo de gestão empresarial. Tem que ter um planejado e tem que ter uma meta. Eu tenho que ter ferramenta, tá? Se isso estiver alinhado, eu consigo fazer marca adequadamente, tá? Então, essa é a ideia básica aqui. Só que a dificuldade do branding, veja, se for estático, até que a gente consegue alinhar direitinho. Mas a dificuldade do branding é que tudo muda com o passar do tempo. O concorrente muda, o consumidor muda, o mercado muda, a própria empresa muda, não é? Tem fusão, tem aquisição, tem lançamento de produto e tal. E aí a marca precisa evoluir junto com as pessoas e junto com o mercado. Então o desenho que eu mostrei ali para vocês, ele sempre é dinâmico, porque muda um lado, muda o outro, precisa ajustar, tá? Então até para ficar no exemplo do McDonald's aqui, antes da gente voltar ou ir para frente, o McDonald's tem problemas de marca. Um problema clássico do McDonald's é que ele é visto como uma comida que não é lá muito saudável. O que o pessoal faz? Muda a experiência. De que jeito? Bota lá a saladinha. Alguém já comeu salada aqui no McDonald's? Cadê? Tem alguém aqui? 2 pessoas. 3. Vocês estão mentindo, hein? Tem muita gente que tá comendo salada aqui. Uma vez só, né? Eu conheço um pessoal do McDonald's, eu sempre brinco, toda vez que eu vou lá falar alguma coisa, tá, eu brinco com eles. Falo, cara, e aí? Quanto da salada fica lá e depois se jogam fora? Eles nunca me contam, tá? Sabe por quê? Provavelmente é uma taxa bem grande. Porque a salada até pode ser consumida, mas ela não tá lá para ser consumida. Ela tá lá para mostrar que o McDonald's tem opções saudáveis de comida, tá? Ninguém vai no McDonald's comer salada, mas ela precisa estar lá. Por quê? Porque é uma questão de público. O público mudou. Não dá mais para fazer o que eu fazia no passado. Quer ver outra mudança interessante no McDonald's? Quando o McDonald's veio pro Brasil, só tinha o Bob's, né? Então quem for carioca aí sabe que tinha o Bob's antes, não é? Primeiro fast food do Brasil foi o Bob's, depois veio o McDonald's, tá? E o McDonald's, para nós que não somos uma cultura de hambúrguer, ele foi talvez para algumas pessoas o primeiro hambúrguer que a gente provou. E a concorrência dele, em muitos casos, era aquele hambúrguer da padoca, né? Da padaria. Sei lá, comer na padaria, o cara fazia aquele hambúrguer da Sadia e tal, não é? Esse era a referência de hambúrguer. Então o Big Mac parecia pra gente um super lanche. Era muito legal. Mas com o passar do tempo, a gente foi adquirindo a cultura do hambúrguer. Aí sabe o que aconteceu? Começou a aparecer e proliferar por aí as hamburguerias gourmet. E aí, de repente, aquele Big Mac que era o lanche referência no passado, começou a ficar meio chinfrim. Aí sabe o que precisa fazer? Preciso lançar outros, não é? Aí eu preciso lançar a linha Signature, os brabos, não é? Lanche grande, com picanha, com costela, com queijo, sei lá o quê, não é? Para poder confrontar. Então veja, eles estão mudando. No passado, até para ficar no último exemplo do McDonald's, no passado, o termo e até o tipo de comida chamado fast food era legal. Anos 80, anos 90, até meados dos anos 2000 era legal falar que você ia no fast food. Porque era moderno, era inovador, era rápido, era dinâmico, tá? E hoje? Hoje não é legal. Então sabe o que aconteceu? O McDonald's era associado a fast food. Aquelas cores vermelhas e amarelas do restaurante, aquelas cadeiras de plástico, não é? Aquelas mesinhas de plástico, aquilo era a cara do fast food. Sabe o que tiveram que fazer? Mudar. Hoje você vai numa loja do McDonald's, não parece mais a loja lá dos anos 90, anos 2000. Não tem nada a ver. Inclusive, se você for no McDonald's na Europa, ele parece mais uma Starbucks do que um McDonald's. Tem que mudar, tá? Muda o quê? As experiências. O McDonald's continua significando mais ou menos a mesma coisa. Um lugar agradável, divertido, gostoso, acessível de você comer comida.
rápido, inclusive, tá? Mas ele evoluiu. Então essa é um pouco da ideia aqui das marcas. E aí como é que marcas evoluem? Normalmente através de associações. Então as marcas, na verdade, elas precisam se colocar no mercado consumidor justamente para ela poder criar certas associações. Porque veja, uma marca sozinha ela não é nada. A marca só começa a se transformar certas coisas quando as pessoas começam a consumir e quando ela é colocada em contexto social. Então a gente trabalha com associações, tá? Então a da Nike ali é clássica, não é? A Nike conseguiu se associar ao Michael Jordan. Com um pouco de sorte, o Michael Jordan se tornou, não do Michael Jordan, da Nike, tá bom? Então, com um pouco de sorte da Nike, o Michael Jordan se tornou o maior atleta de basquete de todos os tempos. E aí, a Nike ficou super associada ao esporte basquete. Quem já viu aqui o filme lá do Michael Jordan sabe que na época do Michael Jordan, o tênis associado ao basquete era Converse. Olha como as coisas mudam. Hoje você não vê pessoas usando Converse por aí jogando basquete, tá? Por quê? Porque a Nike se associou ao basquete e conseguiu criar uma fortaleza ali, né? Associações ajudam a diferenciar os produtos. A Corona ali, né? Até a Corona Zero, ela foi utilizada muito nas Olimpíadas. Agora é uma marca que a Ambev tem trabalhado muito. O que a Corona tá falando pra gente? Cara, que o momento de relaxamento, de tranquilidade e tal é com Corona. Isso daí ajuda a diferenciar o produto. Ela traz razões de compra, não é? Ah, se a marca então se a marca de basquete é Nike, então isso aqui é uma razão de compra, tá? E ajuda a gente a ter certas atitudes positivas também com relação às marcas, tá? Então veja, cada marca ali colocada, e aí até a Pantene ali com a Gisele Bündchen e tal, ela acaba trabalhando o quê? Associações, né? Para quê? Para poder mostrar para as pessoas quem elas são. Então é a Heineken com a Champions League, é a Pantene com o Gisele Bündchen, é a Corona com Olimpíadas, é a Nike com o Michael Jordan, tá? Então a gente utiliza isso. É claro, fala, pô, mas é sempre os negócios gigantes, assim, tipo, sei lá, Olimpíadas, Gisele. Não. Tem um influenciador, um micro-influenciador, a rua correta, não é? Para moda é assim, se eu quero fazer um impacto e mostrar que sou uma marca de luxo, eu coloco minha marca lá, sei lá, no shopping Iguatemi, no JK, no Cidade Jardim. Se eu quero mostrar que sou uma marca popular, eu coloco, sei lá na Paulista, ou em outros lugares mais populares de comércio, né? Então a gente consegue fazer justamente com base nisso. Isso é associação também, tá? Então esse é um pouco do ponto. E a gente vai, com o passar do tempo, como eu comentei aqui também com o McDonald's, alterando o marketing mix, não é? Então, em cada momento que a marca evolui, ela tem justamente que evoluir os seus produtos. Seja por questões tecnológicas, não é? Olha lá a Apple, não é? Olha lá, o iPhone, quando foi lançado, era daquele jeito. Agora ele é diferente, ele faz um monte de coisa que o outro não fazia. O tamanho dele é tudo diferente, né? Às vezes você tem outras questões que a gente fala que é uma evolução cultural. Isso aqui não pegou no Brasil muito, mas assim, nos Estados Unidos tem lá as cervejas ultra, né? Aqui o pessoal tem tentado até trabalhar com um pouco de dificuldade, mas são as cervejas utilizadas lá por esportistas, né? Por pessoas que estão preocupadas com o peso, então ele quer tomar cerveja, mas não quer o carboidrato, não quer a caloria e tal. Então tem lá a Michelob Ultra. Isso não é uma questão tecnológica, porque essa cerveja não é tecnologicamente mais evoluída, mas é uma questão cultural que foi mudando. Antes cerveja era para uma coisa só, agora é para várias coisas, né? Meios e formas de comunicar, redes sociais, trocas mais intensas entre pessoas, social selling, a Virgínia Cabazzi lá, tá certo? E eventos e patrocínios, não é? Então, onde eu estou presente, como eu estou presente, de que maneira que as pessoas conseguem se lembrar de mim, tá? E aí também isso explica o porquê tantas marcas aí lutam por espaço para desfilar aí nas Fashion Weeks ao redor do mundo, tá? Então, esse é um pouco do processo. Eu estou alterando o marketing mix para evoluir e estou criando associações para poder continuar ficando presente ali nos produtos. Mas antes de criar experiência, sempre é preciso definir estratégia. Então, na verdade, aqui, sempre, né, que a gente faz palestra e tal, o difícil é justamente passar essa mensagem. Porque é muito fácil a gente falar, poxa, eu preciso criar experiências legais para minha marca. Aí a gente sai contratando influencer, participando de evento, não é? Lançando produto. Mas antes a gente precisa criar estratégia, tá? Se não tiver clara a estratégia, provavelmente você vai desperdiçar dinheiro com experiência mal feita, tá? E aí, o que é uma estratégia? A gente tem que definir claramente o que nós somos enquanto empresa, certo?
Então a gente fala que é uma visão clara e transparente, e aí às vezes, até depende do projeto que a gente às vezes acaba executando, tem uma relação de escutar as pessoas, entender a psicodinâmica social das empresas, entender o que a empresa é. Eu tenho um sócio que ele fala sempre assim, né, o pessoal fala muito do comece pelo porquê, né, do Simon Sinek, né, Golden Circle, starts with why, não é? Ele fala, cara, antes do why tem o who, tem as pessoas que fazem aquela empresa. E grande parte das empresas, você tem dono, você tem acionista, você tem pessoas que estão ali para fazer. Antes do propósito, tem aquela pessoa ali. Então a gente precisa entender a partir daquela pessoa e também, às vezes, com todo o resto, o que tem que ser feito. Tá? A gente tem um outro ponto que é uma verdade externa, real e genuína. Porque muita gente adora não fazer pesquisa. Não quer entender de fato o consumidor, o cliente e tal. E isso daí acaba impactando, obviamente, a marca, porque você fica com uma visão distorcida. Você acha que as pessoas estão de fato te comprando por um motivo, mas estão te comprando por outros motivos. Então tem que ter uma visão externa, real, genuína, que seja verdadeira, que conecte com as pessoas que estão lá fora. E a partir daí a gente fala que a gente cria uma certa ideia, uma ideologia, que normalmente tem que ser criada pela própria empresa, em um workshop, com a liderança, com todo mundo envolvido, para você poder, na verdade, entender aquilo que você é e poder compartilhar dessa ideia com o seu ecossistema. Então, quando a gente fala de marca hoje em dia, a gente fala muito dessa discussão, uma visão de ecossistema ou de comunidades de marca, em que, na verdade, parte da marca é criada internamente pelas pessoas da empresa, porque isso, senão ele não executa corretamente a marca, mas essa marca também ela tem que ser permeável às influências externas, dos influenciadores, Opa, peraí, deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Então, assim, né, a marca também tem que ser permeável às influências externas, dos seus fornecedores, dos seus influenciadores, enfim, de comunidades, de grupos de interesse, de acionistas. Então, todo mundo ao redor dessa marca, basicamente, tem que estar envolvido com ela. Então a gente fala que a marca ela tem que ser um participante ativo e positivo desse ecossistema. Se ela viver desse jeito, ela vai bem. Porque aí sabe o que acontece? Ela consegue escutar o seu fornecedor e o seu parceiro e escutar dele boas ideias, entender dele inovações específicas em áreas específicas. Aqui, especificamente conectado à questão do fashion, tem muita questão de desenvolvimento de estamparia, de fibras, de enfim, tecidos específicos e tal, que vem de fornecedores. Então, se o estilista ali da marca não souber escutar, entender e ser influenciado por essa turma, ele deve estar perdendo alguma coisa. Tem o trade, tem o intermediário, não é? Então tem as lojas, que normalmente multimarcas, que revendem produtos, as boutiques, né? Essas pessoas também têm que ser ouvidas no processo de construção de uma marca de moda, por exemplo, porque ela tem insight do consumidor, ela entende o que está acontecendo. É claro, os consumidores e influenciadores também fazem parte disso, e as pessoas internas. Tá? Então justamente a marca ela tem que ter todo esse conjunto de gente, né, envolvida com a marca, e a gente fala que ela tem que ser hoje uma participante positiva do seu ecossistema. As pessoas têm que se gostar de se envolver com aquela marca e com aquela empresa, na verdade. Tá? Então, o que a gente tem que fazer no final das contas? Criar alguma coisa que oriente a organização. Mas ao mesmo tempo que ela orienta a organização, ela também é permeável àquilo que é externo. Então, assim, aqui é até fácil de falar, não é? Tranquilo, uma parte da marca tem a ver, né, com aquilo que vem de dentro, e outra parte ela é permeável à organização. Na prática, a execução disso é razoavelmente complicada, tá? Mas ela tem que ter uma essência, ela tem que ter um propósito. E as pessoas que estão envolvidas com essa marca, naturalmente, elas vão entender e dar, a partir daquilo, direção e sentido. Então, as marcas mais modernas, as marcas melhor gerenciadas hoje em dia, elas normalmente estão trabalhando justamente com modelos mais fluidos de construção de marca, em que a essência e o seu propósito são bem definidos, bem claros para todo mundo. Mas as experiências que cada um proporciona fica na mão das pessoas. Porque as pessoas que estão nas pontas executando, né, os vendedores, as pessoas que prestam serviço lá na ponta para os consumidores finais, as pessoas que estão desenvolvendo os produtos e tal, elas têm que ter uma certa autonomia justamente para conseguir desenvolver experiências valiosas para a comunidade. Tá? Então a gente tem uma essência e um propósito que traz direção e sentido. Agora tem que ter muito cuidado com isso, porque também agora está melhorando um pouquinho, mas uma época virou a famosa sopa de buzzword, não é? Você falava de essência, propósito, era uma sopa de buzzword. E aí tinha muita gente que passava um tempo por aí vendendo sopa de buzzword, falando que aquilo era propósito, né? Você consegue perceber isso até hoje. Você entra lá na empresa,
na página do LinkedIn da empresa, lê lá a descrição sobre a empresa, aí você lê e não entende. Aí você fala, não, eu acho que eu sou burro, eu vou ler de novo. Aí você lê de novo e você continua não entendendo, tá? Sabe por quê? Alguém foi contratado para fazer uma sopinha de buzzword e aí não ficou nada lá de essência real. Então essa essência tem que ser justamente real, tá? Mas tem que direcionar a organização. E aí, para a gente ir finalizando aqui, o que significa, então, uma marca bem construída? Uma marca bem construída é aquela que ajuda a gente a organizar e priorizar os objetivos empresariais. Ela é a essência, ele é o propósito. Então, ela naturalmente direciona. Ela me ajuda a entender se eu tenho que lançar um tipo de produto ou outro tipo de produto. Se eu tenho que ter um mix mais completo ou mais focado. Se eu tenho que ter um preço mais alto ou mais baixo. Se eu tenho que patrocinar um evento ou participar de uma feira. Então, naturalmente, a marca, quando ela é bem construída e bem alinhada internamente, ela transforma, ela organiza, ela prioriza o que a empresa vai fazer. E essa é uma etapa que a gente fala assim, isso aqui é de curtíssimo prazo. Quando você faz um bom trabalho de marca, naturalmente isso se faz presente ali, rapidamente na organização. A marca, ela sinaliza uma proposta de valor. Olha aí que beleza. Basta jogar os produtos em cima de uma cama de folhas ali, que eu sei que é Natura, não é? Que tem a ver com sustentabilidade, que tem a ver com, né? Enfim, então isso daí é o quê? Isso daí é uma proposta de valor. Tá clara, bem sinalizada. Quando eu comparo a marca Natura com outras marcas, eu posso criticar algumas coisas, mas eu não posso criticar que eu não entendo ela. Ela é muito clara, tá? Então as marcas justamente ajudam a gente a sinalizar essa proposta de valor e eventualmente até criar um pouco essa proposta de valor. A marca simboliza os diferenciais de um produto, de um serviço ou da própria empresa, tá? E esses diferenciais às vezes estão voltados para os consumidores, às vezes estão voltados até para os colaboradores, né? A Natura é uma empresa assim, né? Agora até o pessoal começou a copiar muito as práticas da Natura, mas alguns anos atrás, nossa, as práticas da Natura com seus colaboradores eram maravilhosas, eram de fato diferenciais da empresa. Então aquele bem-estar bem que eles discutiam, ele era justamente presente inclusive e inicialmente nos seus próprios colaboradores. Mas ela simboliza o diferencial, não é? Num mundo que cada vez tem mais produtos e só os melhores produtos sobrevivem. Então, se eu não conseguir claramente construir meu diferencial e lutar por ele, porque veja, quantas sabonetes já tentaram dizer que eles são tão hidratantes quanto o Dove, mas a gente não acredita, porque a marca Dove conseguiu se estabelecer nesse território e se fortaleceu ali justamente com aquilo. Marca é uma forma de se destacar na multidão. Porque hoje, né, no passado era um pouco mais fácil. Ainda tem algumas áreas que ainda tem um pouco essa facilidade. Mas no passado, você tinha mais chance, né? Ou mercados novos até, você tem mais chance de ter algum tipo de destaque e tal. Mas na maioria dos mercados, você tem, na verdade, um mercado ultra competitivo, que tem um monte de concorrente, que briga por preço, que disputa espaço em rua comercial, em shopping, que disputa espaço na rede social, que disputa até agenda de influenciador ou espaço de mídia. Então o mercado sempre é muito disputado. E a marca, em muitos casos, é uma forma de você se destacar nessa multidão. Ela é tão interessante, inclusive, que em muitos casos você consegue ter um maior resultado com menos investimentos, porque você tem lembrança. Então, quando a gente vê lá um loginho do McDonald's ou um simbolinho da Coca-Cola, eu estou evitando fazer relações com marcas de moda aqui, para, enfim, né, para não entrar em searas um pouco específicas, mas quando você vê lá o loginho da Coca-Cola, o vermelhinho da Coca-Cola, já basta. Já basta. Todo o resto do trabalho eu faço enquanto consumidor, porque eu tenho um monte de associação com aquele produto. Então, olha só como fica mais fácil depois o trabalho. Ele destaca. Então, naquele monte de coisa que eu tenho lá, eu vejo o quê? Coca-Cola, McDonald's, Volkswagen, tá? Enfim, marcas que de fato estão aí e se destacam. Então, as marcas, pessoal, direcionam a organização e a gente quer a marca para estabelecer uma vantagem competitiva. A função final da marca tem que ser, e tem que sempre ser, estabelecer uma vantagem competitiva, que significa dinheiro no final do demonstrativo financeiro lá. Marca significa dinheiro. Não tem outra coisa que a gente possa dizer. E como é que ela cria dinheiro no balanço empresarial? Ué, fica mais fácil a gente
conquistar novos clientes, mais barato, isso impacta o valor financeiro da empresa. Fica mais fácil eu ter recompra ou lealdade dos clientes, isso impacta o resultado financeiro. Fica mais fácil eu reter funcionário e ter pessoas felizes e engajadas trabalhando comigo, isso impacta o resultado financeiro, né? E fica mais barato eu criar, né, impacto no mercado através de ação de comunicação. Então isso também reflete no resultado financeiro. Quando eu não consigo também vender além de mais caro, porque marca indica qualidade percebida e isso faz com que a gente venda mais caro no mercado, tá? Então essas são as vantagens competitivas que uma marca traz. E a diferença é que a marca, ela é sustentável. Porque outros tipos de elementos que trazem vantagens financeiras, muitas vezes são de curto prazo. Então, por exemplo, inovação tecnológica. Uma hora o outro copia. Ou algum tipo de processo interno que leva a uma organização que leva a mais valor. As pessoas vão perceber e copiar. Mas a marca não se copia. Justamente porque a marca conecta com a gente num nível quase humano e a gente não gosta de gente que copia as outras pessoas. E a gente também não gosta de marca que copia as outras marcas. Então a gente naturalmente dá às marcas originais, né, as marcas que são autênticas, um valor diferente das marcas que são cópias. E essa vantagem, então, é o tal do sustentável, certo? Então eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês aí um bom entendimento nesses minutos aqui que a gente teve juntos. Aqui estão meus contatos para quem quiser conectar lá no LinkedIn, para quem quiser conectar ali por e-mail, enfim, no Instagram. Fique super à vontade. Não sei se vocês perceberam, mas eu adoro falar sobre marcas. Então, sempre que quiserem também conectar, falar, perguntar, estou sempre à disposição de vocês. E espero que tenha conseguido explicar um pouquinho, ou trazer um pouquinho aí de impacto para vocês sobre o que é branding e como que a gente tem que construir isso no nosso dia a dia. Tá? Obrigado, pessoal.